Olá galera, bem-vindo ao canal Clássico dos Clássicos. Sou Érico Cruz e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Nesse vídeo, irei apresentar 10 dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Mas antes disso, vocês podem contribuir para o avanço do canal de 4 formas. A primeira é se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. A outra forma é compartilhar o canal para 5 ou mais pessoas. Também você pode deixar o seu like, deixar o seu joinha. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e indicar o canal para outras pessoas. Você também pode interagir comigo, deixando seus comentários se você gostou ou não gostou do conteúdo, além de deixar suas ideias e suas opiniões. Sem mais delongas, vamos para os clássicos. Conhecido como o clássico mais disputado do mundo, o primeiro jogo do Repa ocorreu no dia 14 de junho de 1945. O autor do primeiro gol desse clássico foi Rubila. Essa partida foi vencida pelo Remo por 2-1. Os outros gols foram marcados por Baima contra e descontou para o Papão, Matheus. O Paysandu aplicou a maior goleada da história do clássico, 7-0, pelo Campeonato Paraense de 1945. Já a maior goleada aplicada pelo Remo foi 7-2 em 1939. Nessa partida, o centroavante Jango fez 5 dos 7 gols do Leão. Como mencionado anteriormente, o clássico é conhecido como o mais disputado do mundo, sendo 754 partidas disputadas, onde o Leão Azulino obteve 262 vitórias contra 236 vitórias do Papão do Curuzu e 256 empates. Um fato inusitado é que ambas as equipes marcaram 957 gols. O Remo é detentor da maior invencibilidade do clássico, 33 jogos sem perder do rival. No ano de 2020, o Remo subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o Paysandu permaneceu na Série C. O próximo clássico já começou cheio de rivalidade, pois, segundo o Coritiba, o primeiro clássico ocorreu de forma oficial no dia 8 de junho de 1924, no Parque Graciosa, com a vitória do Coritiba por 6-3. Ninho fez 4 dos 6 gols do time verde-branco, sendo dele o primeiro gol da história do clássico, fato que é contestado pelos atleticanos, que segundo eles, o primeiro clássico ocorreu no dia 20 de abril de 1924, logo após sua fundação, em uma partida disputada em 30 minutos, vencida pelos atleticanos por 2-0. Esse clássico tem 384 partidas disputadas, sendo que o Coritiba leva vantagem com 147 vitórias com 570 gols marcados, contra 122 vitórias do Atlético Paranaense com 517 gols sofridos pela equipe verde-branca, além de 115 empates. A maior goleada do clássico foi aplicada pelo Coritiba, 6-0, no dia 14 de novembro de 1959, pelo Campeonato Paranaense. Já a maior goleada aplicada pelo Furacão ocorreu no dia 6 de abril de 1938. O placar foi 6-2. O jogo realizado no dia 20 de fevereiro de 2011, pelo Campeonato Paranaense, Nieto, jogador do Atlético, fez o 10º gol do clássico, mas o Coritiba venceu essa partida por 4-2. Ceará e Fortaleza fazem um clássico rei. O primeiro confronto desse clássico ocorreu no dia 17 de dezembro de 1918, com a vitória do Ceará por 2-0 em partida válida pela Liga Metropolitana Cearense de Futebol. A primeira vitória do Fortaleza sobre o Vozão veio acontecer 4 anos depois, 1922, no confronto pelo Campeonato Cearense. O Leão do Pici venceu por 6-3. O clássico entre Ceará e Fortaleza tem 581 partidas disputadas, sendo que o Vozão leva vantagem nos confrontos. São 196 vitórias pretas e brancas contra 179 do tricolor, além de 206 empates. O Ceará marcou 787 gols e levou do Fortaleza 753. A maior goleada do clássico pertence ao Fortaleza, que venceu o Ceará por 8-0 no Campeonato Cearense de 1927. Já a maior goleada aplicada pelo Vozão foi um amistoso, ocorrido em 1950. O Vozão venceu o Fortaleza por 7-0. O maior tabu desse clássico, em jogos oficiais, pertence ao Fortaleza, com 12 vitórias e 4 empates.
Já em jogos oficiais e amistosos, o maior tabu pertence ao Ceará, com 13 partidas ganhas e 4 empates. Esse ano, o Clássico Mineiro completa 100 anos. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram pela primeira vez no dia 17 de abril de 1921, em uma partida amistosa. O Cruzeiro era chamado de Palestra Itália e venceu essa partida por 3-0, com 2 gols de Atílio e 1 de Nani. Foi também de Atílio a honra de fazer o primeiro gol do clássico. Na versão atleticana, houve 514 partidas, com 207 vitórias do Atlético, 170 vitórias do Cruzeiro e 137 empates, sendo que o Galo marcou 727 gols e sofreu 647 gols da Raposa. Já na versão cruzeirense, ocorreu 496 partidas, com 195 vitórias do rival e 169 vitórias do Cruzeiro e 132 empates, com o Cruzeiro marcando 636 gols e sofrendo 696 gols do Atlético. A maior goleada desse confronto pertence ao Atlético Mineiro, com placar favorável de 9-2 pelo Campeonato Mineiro de 1927, quando o rival ainda se chamava Palestra Itália. A maior goleada do Cruzeiro sobre o Atlético foi 6-1 em uma partida realizada pelo Campeonato Brasileiro de 2011. Pertence também ao Atlético a maior invencibilidade, 13 jogos, sendo 5 vitórias e 8 empates. O Cruzeiro teve um período de invencibilidade sobre o Atlético de 12 partidas, que ocorreu 10 vitórias e 2 empates. Em 17 de abril de 1955, ocorreu o primeiro clássico em confronto das duas equipes por uma final de Campeonato Mineiro. O jogo foi vencido pelo Atlético por 2-0, com os gols de Joel e Gastão. Sport e Santa Cruz fazem um clássico pernambucano das multidões. Teve a primeira partida realizada em 6 de maio de 1916, sendo que o Sport saiu vencedor desse confronto por 2-0. O clássico entre Sport e Santa Cruz teve 563 jogos disputados, com um total de 1.395 gols feitos. O Sport tem 234 vitórias contra 169 vitórias da Cobra Cloral e 160 empates. O Sport fez 725 gols e levou 670 gols. As duas equipes já se enfrentaram 27 vezes em final de um campeonato, com uma pequena vantagem do Sport, 14 vitórias em decisões contra 13 vitórias do Santa Cruz. O Sport tem a maior sequência de invencibilidade, com 15 jogos sem perder. Já o Santa Cruz teve uma sequência de 10 partidas sem perder para o rival rubro-negro. A maior goleada desse clássico foi aplicada pelo Santa Cruz, 7-0 pelo Campeonato Pernambucano de 1934. A maior goleada do Sport foi 5-0 também pelo Campeonato Pernambucano, agora no ano de 1986. Um dos maiores clássicos do Brasil, Flamengo e Fluminense, também chamado de carinhosamente de Fla-Flu, teve sua primeira partida realizada no dia 7 de julho de 1912, pelo Campeonato Carioca, realizado no campo da Rua Guanabara, no Rio de Janeiro. 800 pessoas testemunhou a vitória do Fluminense por 3-2. O primeiro gol desse clássico saiu no primeiro minuto do jogo, marcado por Eduardo Calvet, do Fluminense. A história desse clássico é marcada por 431 partidas realizadas, com um total de 1.194 gols marcados. O Flamengo leva vantagem nos confrontos, com 158 vitórias rubro-negras contra 134 vitórias dos tricolores, e ocorreu 139 empates. O Flamengo marcou 627 gols e o Fluminense marcou 567 gols. O artilheiro do Fla-Flu é Zico, com 19 gols em 44 jogos. Edmundo, do Fluminense, é o autor do 10º gol do clássico, marcado no jogo realizado no dia 12 de setembro de 2004, com a vitória do tricolor por 2-1. A maior goleada desse clássico pertence ao Flamengo e ocorreu no torneio municipal em 10 de junho de 1945. O Flamengo venceu essa partida por 7-0. Já a maior goleada do Fluminense foi 5-1 em 24 de março de 1943, em partida realizada pelo Torneio Relâmpago. O tricolor das Laranjeiras tem a maior série de invencibilidade do clássico, 13 jogos sem perder do rival rubro-negro. O Flamengo teve uma sequência de 11 jogos de invencibilidade.
Às 16 horas e 5 minutos do dia 10 de abril de 1932, foi realizada no Campo da Graça a primeira partida do que vinha a ser o maior clássico do Nordeste, o Clássico Bavi, que nesse ano completa 89 anos de existência. O Bahia venceu o primeiro clássico pelo placar de 3-0, pelo torneio início do Campeonato Baiano. O primeiro gol foi assinalado por Raul, que nessa partida marcou 2 gols. O outro gol foi assinalado por Gambarrota. Em 2016, o Clássico Bavi foi eleito pela revista inglesa de esporte Football como um dos 50 maiores clássicos do mundo, ocupando a 42ª posição e o quarto maior clássico do futebol brasileiro. A maior goleada do clássico aconteceu em 8 de dezembro de 1939. O Bahia aplicou 10-1 no Vitória. Já o Vitória tem como maior goleada aplicada 7-1 no dia 2 de junho de 1948. Ambas as goleadas foram em jogos amistosos. O maior goleador desse confronto é Juvenal, jogador que vestiu a camisa do Vitória, marcando 25 gols. Pelo lado do Bahia, Carlito, com 21 gols marcados. Com 480 partidas realizadas e 1.189 gols marcados, o Bahia leva vantagem nos confrontos com 187 triunfos a favor do tricolor e 148 vitórias a favor dos rubro-negros, sendo que aconteceu 146 empates. O Bahia marcou 641 gols e o Vitória marcou 548 gols. Vareta, do Bahia, é o jogador que marcou o maior número de gols em uma partida, 5, na goleada de 10-1 no dia 8 de dezembro de 1939. O tricolor de aço tem a maior série de invencibilidade do clássico, 17 jogos sem perder do Vitória, sendo 8 triunfos e 9 empates. O Leão da Barra tem 14 jogos de invencibilidade sobre o rival, sendo 7 vitórias e 7 empates. Conhecido como Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco da Gama duelaram pela primeira vez em 26 de março de 1922 no torneio início do Rio de Janeiro. A partida foi vencida pelo Flamengo por 1-0 no Campo das Laranjeiras. Quem marcou o primeiro gol desse clássico foi o Segreto. Flamengo e Vasco da Gama já jogaram 411 partidas e juntos marcaram 1.057 gols. O Flamengo tem 156 vitórias, enquanto o Vasco possui 137 vitórias com 118 empates. O Mengão marcou 540 gols e o Cruz Maltino furou as redes rubro-negra carioca por 117 vezes. O artilheiro desse clássico é Roberto Dinamite, do Vasco da Gama, com 27 gols. Zico é o artilheiro pelo Flamengo, marcando 19 gols. A maior goleada do clássico pertence ao Vasco da Gama, 7-0, em 26 de abril de 1931, no estádio de São Januário, com o Russinho marcando 4 gols. Já a maior goleada rubro-negra foi de 6-2, no dia 3 de outubro de 1943, pelo Campeonato Carioca. O Vasco detém a maior invencibilidade do clássico, 20 jogos sem perder para o rival. Por sua vez, teve uma sequência de 16 jogos sem perder para o Cruz Maltino. O derby paulista é considerado um dos clássicos mais acirrados do futebol brasileiro. O primeiro confronto aconteceu no dia 6 de maio de 1917. O Palmeiras, ainda chamado de Palestra Itália, venceu a partida por 3-0, no estádio homônimo ao clube. Palmeiras e Corinthians é considerado pela revista inglesa de esporte Football como o segundo maior clássico do Brasil. Caetano foi o autor dos 3 gols do Palestra Itália no primeiro confronto. Foram disputadas 369 partidas, com uma pequena vantagem do Palmeiras, que obtém 129 vitórias contra 128 vitórias do Corinthians e 112 empates. Esse clássico teve 1.014 gols marcados, sendo que o Palmeiras assinalou 527 gols e levou do Corinthians 487 gols. A maior goleada desse confronto foi de 8-0, aplicada pelo Palestra Itália em 5 de novembro de 1933. Já a maior goleada do Corinthians ocorreu em 27 de agosto de 1955. O Timão venceu por 5-1 no estádio do Pacaembu. O Palmeiras é detentor da maior invencibilidade do clássico, 12 jogos sem perder. Já o Corinthians teve 10 partidas seguidas sem perder do Verdão. Escolhido
pela revista inglesa de esporte Fuochu como o maior clássico do Brasil, o Grenal, clássico disputado pelos clubes gaúcho, Grêmio e Internacional, foi marcado por uma estreia histórica no dia 18 de julho de 1909. O Grêmio aplicou nada mais nada menos que 10-0 no Internacional, no Estádio da Baixada, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O alemão Edgar Bolt marcou 5 gols nessa partida. Foi dele também a honra de fazer o primeiro gol do clássico. O Grenal tem 430 partidas realizadas, no qual o Internacional leva vantagem com 157 vitórias, o Grêmio possui 137 vitórias com 136 empates. O Internacional marcou 588 gols e sofreu do Grêmio 559 gols, totalizando 1.147 gols no clássico. Carlitos é o artilheiro do clássico, com 42 gols em 62 jogos. Como mencionado no início, os 10-0 aplicado pelo Grêmio na primeira partida do clássico é também o maior da história dos confrontos. Já a maior goleada aplicada pelo Internacional foi 7-0 em 17 de setembro de 1948. O Inter é o detentor da maior invencibilidade do clássico, 17 jogos sem perder do rival. O Grêmio teve como tabu, ao seu favor, 17 jogos sem perder para o Colorado. Bem, galera, esses foram 10 dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar os sinos das notificações, de compartilhar os vídeos e deixar seus comentários, suas ideias e sua opinião, além de dar seu like. Um abraço a todos.